Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos capítulo 8 de Provérbios. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Amém, amém e amém. Não clama porventura sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros homens clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem filmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Dá para papai? Dá para papai? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Abro para você. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Repetindo do versículo 28 em diante. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Porque o que me acha, acha vida, e alcança a favor do Senhor. 36º e último versículo nos diz:
mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Pois bem, por meio desses 36 versículos, nos fala o capítulo 8, o capítulo deste dia, sobre a excelência da sabedoria. Da ênfase do versículo 1, efetivamente até o 21, neste mesmo tema. E nos fala sobre a eternidade da sabedoria, do versículo 22 ao 36. Nós temos normalmente prezado alguns versículos e vamos fazê-lo novamente do versículo 34 até o 35. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. Pois é, a sabedoria é simplesmente assim. Quem a encontra, acha, alcança o favor do Senhor. Nada melhor para um ser do que viver em meio ao amor, favor e poder de Deus. Que vivamos esse extraordinário, mais e mais, para a honra e glória do Senhor. É o que desejamos. É o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, vizinhança, respectiva parentela, pessoas dali do dia a dia, você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica, em Lendo a Palavra Bíblica com Alex Sofia, neste canal, compartilhando conhecimento. Sucesso, que Deus a todos abençoe.